Boa tarde, pessoal. Agora um boa tarde oficial, né? Já iniciei a gravação. Hoje nós vamos para a quarta reunião. Como que vocês passaram de semana passada para essa? Tirando a correria, né? Passaram bem? Todo mundo ok aí? Animado para o nosso quarto encontro? Tudo bem. Hoje, Mirando pessoal... feriado já. Hoje, o que, professor? Está mirando feriado já. Mirando o feriado. E vamos pensar que novembro tem dois, né? Tem o 2 de novembro e tem o outro 15, né? Dia 15, com recesso. Muito bom. Dá para dar um gás, né? Colocar as coisas em dia, em ordem. A gente sempre usa, o professor sempre usa o feriado para colocar as coisas em ordem. Então, hoje nós vamos para o nosso quarto encontro. No nosso quarto encontro, nós vamos trabalhar o nosso primeiro instrumento avaliativo. Então, eu vou compartilhar a guia aqui. Nós vamos iniciar aí a nossa avaliação, né? Nosso instrumento avaliativo. Eu vou pedir assim para vocês só me avisarem se vocês estão vendo, porque eu não estou com dois computadores hoje, meu outro computador estragou. Não sei se vocês se recordam semana passada, né? Eu tive até problema ali na gravação e tudo mais. Aí quando eu abro a tela, eu não consigo vê-los. Então, se vocês precisarem falar comigo, se vocês erguerem a mão, eu não vou conseguir ver. No máximo, ouvir um barulhinho, né? Então, vocês podem ligar o microfone e me interromper sem problema nenhum. Vocês conseguem ver a tela? Trilhas de aprendizagem? A gente consegue sim. Tá, ok, então. Então, para a nossa quarta reunião, eu comentava, então, que hoje nós vamos ter um instrumento avaliativo. Para quem fez as outras jornadas, vocês devem se lembrar que tinha aquele diário formativo. Então, nós não temos mais o diário formativo, nós temos aquela produção pedagógica final, e agora nós teremos o nosso outro instrumento avaliativo que a gente inicia hoje, que é o encontro 4. Depois nós faremos no encontro 6 e 7, serão 3 momentos, né? É um momento de vivência. Então, um instrumento avaliativo diferente, que é você vivenciar as produções que terá ao final de cada sessão temática da trilha. Lógico, com uma adaptação para nós, né? Mas da forma como seria solicitado para os estudantes, até para que a gente avalie, né? Como que vai ser a produção, se a gente precisa personalizar, adaptar, se é plausível de ser realizado. Então, é um momento de vivência mesmo, para dar sugestões. Então, a ideia desse instrumento avaliativo é isso. E o tema do nosso encontro de hoje é problematização na prática. Como que está a nossa agenda hoje, né? Então, nessa parte inicial do nosso encontro, ali no acolhimento, a gente vai... antes mesmo do acolhimento, eu vou relembrar com vocês algumas coisas que nós discutimos na semana passada. Por que que eu vou apresentar os objetivos e já vou fazer a retomada? Porque na hora que nós formos fazer o acolhimento ele já vai contextualizar os nossos conceitos importantes de hoje. Então, por isso que eu quero apresentar os objetivos e a gente retomar o que a gente discutiu, para depois, na hora que a gente fizer o acolhimento, ele já vai amarrar com o nosso conceito de hoje, tá? Para não ficar solto ali, tá bom? Então, nós teremos ali nosso acolhimento, depois desse momento inicial de retomada. Aí nós teremos os conceitos importantes e o mão na massa. O mão na massa, ele tá ali com 50 minutos, mas considerando ali o tempo que a gente se organiza nos grupos, né? Então, ali 30, 40 minutos para o mão na massa é o suficiente. Mas vamos considerar 50, porque tem todo aquele momento de organização para vocês irem para os subgrupos. E no final ali, 20 minutos nem é preciso tanto, né? Em experiência com os outros grupos, com 15 minutos ali é o suficiente, porque é uma socialização de como que vocês perceberam, né? Esse mão na massa, se foi fácil, se é preciso fazer alguma adaptação para os estudantes, sugestões, é mais trazer um pouco dessa discussão para esse momento de socialização. E ali, o finalzinho que é consolidando as ideias que foram apresentadas, tá? Então, vamos ali para o nosso objetivo no encontro de hoje. Bom, nossos objetivos, eles se pautam em compreender o que é uma prática problematizadora, a principal ideia do nosso encontro de hoje é essa, e depois vivenciar a produção pedagógica do primeiro trimestre dessa trilha de aprendizagem. Só deixa... não, o som já está no máximo. Vocês me ouvem bem, né? Só um pouquinho, deixa eu voltar aqui para a gente retomar. O que vocês recordam do encontro passado? Quem que estava no encontro passado? O que nós discutimos no encontro passado? Alguém recorda alguma coisa? Podem falar, tá? O que vocês recordam? Uma palavra, algo que nós comentamos? Só para ser o ponto inicial da discussão. Nós fizemos em grupo ali um planejamento, né? E
para a viabilidade da aplicação de metodologias ativas, né? Isso. A partir de alguns conteúdos já colocados ali, como que nós podemos trabalhar a questão do poder, Uhum. definição de poder, como que isso seria dado encaminhamento e que ajustes nós poderíamos fazer. Aí foi colocado, né? Talvez a gente poderia trazer alguns referenciais teóricos, como do Michel Foucault, né, que é amigo físico do poder, fazer uma apresentação ali, após os alunos pesquisarem o tema, eles iriam apresentar com base um mapa mental, um mapa conceitual, né, aplicando algumas metodologias ativas, trabalhos em pares, em torres de rotação, coisas assim. Ótimo, perfeito, isso mesmo. Alguém ergueu a mão, porque parece que eu ouvi um barulho, pode falar. Ou não? Era você, professor, que tinha erguido a mão? Deixa eu tirar aqui para ver. Eu acho que era, né? Não tá... É isso mesmo, professor. Então, a ideia central do nosso encontro passado foi justamente discutirmos o método ativo. E a gente foi, a partir dessa discussão, a gente foi para as aulas do RCO, que foi a aula 27 e 28, né? A gente analisou bem essa questão do método ativo, como que estava posto na aula 28. E a gente observou também quais que eram as dimensões de aprendizagens que são consideradas pela trilha. Então, eu apresentei para vocês os objetivos da trilha. A gente discutiu também que as aulas do RCO, elas são uma espécie de objetivos específicos que vão contemplar esse objetivo maior que está identificado lá na trilha, né? Vimos que os objetivos das trilhas, eles se desdobram em 3 dimensões, que é a cognitivo, o saber, procedimental, o fazer, e atitudinal, o ser, né? E analisamos essas 2 aulas em prol desse objetivo que está sendo colocado na trilha, como que ele se desdobra nessas aulas, pensando sempre como esse método ativo pode estar sendo colocado ali de acordo a atender os interesses, atender a necessidade, né? O termo melhor seria necessidade da nossa sala de aula. E vocês levantaram algumas questões, né, em questão de fundamentar, trazer outras referenciais para essa aula. É exatamente isso, né, em linhas gerais, foi isso que nós discutimos no encontro passado. Por que eu quis retomar com vocês, né? É sempre bom, né, retomar o que a gente discutiu anteriormente, até também para poder pensar hoje, né, na atividade que nós vamos desenvolver hoje, já pensando essa questão do método ativo, que tem que estar presente na produção, e também sempre nunca perder de vista a questão do objetivo, né? O objetivo que é proposto na trilha, que é o nosso objetivo de aprendizagem. Aí é bem importante também a gente pensar como que a gente vai desenvolver isso com os nossos estudantes. Como vocês colocaram no encontro passado, a necessidade de trazer um outro referencial para fundamentar essas discussões, então é bem importante porque cada um tem a consciência, conhece a sua sala de aula e consegue ter aquela visibilidade, né? Conhece seus estudantes, ter aquela visibilidade do que pode acrescentar. Talvez uma outra realidade, um outro contexto, né? Por mais que a fundamentação teórica ela seja extremamente importante, talvez o professor já pense em trazer um outro referencial, uma outra proposta, um outro desenvolvimento, tá bom? No acolhimento de hoje, a gente vai trabalhar sobre a questão da problematização, né? Então, problematização, por onde começar? Por um problema, né? O próprio termo já diz, a problematização, ela começa por onde? Por um problema. Parece óbvio, não? Mas que tal exercitarmos nossa capacidade para resolver um problema? Então, o nosso acolhimento de hoje é um Jamboard, o link de um Jamboard que eu vou compartilhar aqui no chat. Aí eu vou pedir para que vocês entrem. A gente não vai ser um grupo coletivo, né? Entre nós aqui ao todo, pensando como que a gente vai resolver essa situação, problema que está sendo colocada aqui. Então, são 2 telas de frame, né? 2 telas de Jamboard. Na primeira, nós temos algumas imagens e na segunda, nós temos 5 etapas. Nós vamos analisar essas imagens, né? Qual a primeira, qual a segunda, qual a terceira, a quarta, a quinta. Vamos colar essas imagens do primeiro frame e colocar no segundo, pensando nesse contexto de problematização. Tá, Marcela, mas qual que é a problematização? Bom, a questão problema é, o rapaz ali, o bonequinho, ele tem um objeto, só que esse objeto que ele tem está produzido no formato quadrado. Porém, para ele armazenar, o espaço que ele tem para colocar esse objeto quadrado é redondo. E daí é um problema, né? Porque o quadrado não dá certo com o redondo. E daí?
Para que nós possamos resolver esse problema, nós vamos usar o método arco de Magalhães. Tá? Então, nós vamos resolver esse problema utilizando esse método. Deixa eu compartilhar o link. Vocês podem entrar lá, no link que eu vou colocar aqui. E junto nós vamos tentar ver qual é a etapa 1 e a etapa 2, a etapa 3, até se chegar à solução. Podem acessar aí, eu vou acessar aqui também, tá? Eu vou abrir aqui e vocês podem entrar lá. Isso. Então tá, gente, para quem entrou um pouquinho depois aí, nós vamos resolver uma situação problema. Qual que é o problema? Deixa eu aumentar um pouquinho. O problema que eu tenho aqui é justamente que eu tenho um arco, eu tenho um objeto quadrado, tá? Para colocar num espaço que é redondo, eu vou armazenar num lugar redondo. Esse é um problema. Então, se eu já identifiquei que esse é o problema, porque eu já falei para vocês qual que é o problema, eu vou fazer Ctrl C e vou colocar na primeira etapa, que é Ctrl V. Eu tenho o problema. Mas e daí? Qual o próximo passo? O problema está aqui. Qual que é o próximo passo? Vamos apagar esse para a gente saber que a gente já tirou ele daqui. Qual que é o próximo passo? Hipótese de solução, teorização, aplicação, hipótese de solução, hipótese de solução. Então, eu tenho 3 opções de hipótese de solução. Então, pensando que ou etapa 2, ou etapa 3, ou etapa 4, ou etapa 5, nós vamos usar as 3 hipóteses juntas. Aí, depois, nós temos as variáveis do problema, a aplicação e a teorização. O que vocês me dizem? Qual será a segunda etapa? O que vocês me dizem? Hipótese, né? Olha lá, hipótese de solução. Você pensa que... Então, aqui nós temos, né? Temos 3 hipóteses. No meu ver, uma hipótese será 3. Você tentar modelar esse objeto, né? De forma que ele possa ser encaixado naquele círculo, na aplicação lá. A hipótese. Então, vocês acreditam que a hipótese seria a segunda etapa? É uma hipótese, né? Tá. Quem mais tem outra opinião divergente da do professor? Seria a teorização. A hipótese o professor já levantou aí, né? Que a segunda etapa seria a hipótese. Quem aí pensa diferente? Que a segunda variável, que a segunda etapa seria a variável, seria a teorização ou seria a aplicação? Todo mundo concorda com o professor? Vamos pegar como segunda etapa a hipótese, é isso? Ninguém mais tem uma opinião? Então tá, então já vamos para a próxima. Se todos concordam com o professor que a segunda seria a hipótese, então vamos para a próxima. A terceira, o que seria a terceira então? A terceira é a testagem, né? A aplicação. Então vamos aqui. Então o professor acha que seria... Aqui todo mundo concorda. A testagem seria qual? Qual desenho? No meu entender, seria a aplicação. Aplicação. Então, vamos lá. Vou colocar aqui as hipóteses. Você vai tentar ver se a tua ela se encaixa no problema, né? Então, é fazer o teste. Tô seguindo o que vocês estão concordando aí, tá? Depois a gente vai discutir. Então, nós já temos aqui, né? Vamos para as hipóteses. Porque esse mão na massa, né? Essa atividade de acolhimento, depois vai nos dar condições de fazer a discussão do que seria esse método de Magalhães. E agora, seria a aplicação, professora, a terceira? Alguém discorda? O que vocês acham? A terceira seria o quê? A terceira, foi a terceira, né? Ou não? Foi o problema, a hipótese, segunda. Foi o problema, primeiro, hipótese, a segunda etapa, aí nós precisamos da terceira, quarta e quinta. Deixa eu apagar esses aqui que já foi, então, ó.
Já foi hipótese 1, hipótese 2, hipótese 3. Tá? E aqui, e agora? Faltam 3. Teorização, variáveis do problema e aplicação. E agora? O pessoal que está no Jamboard pode também fazer Ctrl+C e Ctrl+V. Fiquem à vontade. Para vocês copiarem daqui e colocarem lá. Não precisa ser especificamente eu, tá? Eu só quero que vocês me digam quais são as etapas para se resolver essa situação, problema. Se quiserem trocar também, fique à vontade. Eu vou dar aí 15h17. Eu vou dar até 15h20. 3 minutos aí para vocês tentarem colocar esses 3 pontos que faltam no próximo slide aqui, tá? No próximo frame. Se vocês quiserem trocar, se vocês quiserem mudar, acrescentar. Vamos lá. Bom, até agora, então, nós colocamos lá problema, né? Já trouxe problema, trouxemos a hipótese, né? A hipótese. Aí temos o teste, né? Testar a hipótese, certo? Temos que testar a nossa hipótese. E aqui, essa aplicação aqui não é o teste? Aplicação seria para ver se a hipótese... Aplicação seria o aplicar, né? Olha, já fiz, deu certo, é assim. Agora eu vou aplicar na prática. Tá. Depois de você ter comprovado. Então, tá. Então, entende-se a aplicação aqui após você ter submetido aquela hipótese no teste. Isso. Então, tudo bem. Deixa eu ver aqui, variável do problema. Só o professor Gilberto, pessoal. E vocês? Ninguém tem uma opinião aí? Tenho certeza que vocês têm uma opinião referente a isso. Vamos lá, pessoal. O que vocês pensam? Mais 2 minutos para vocês resolverem essa situação. Vai na intuição, professor Gilberto. Tem aqui essa variável do problema. Então, onde será que entra essa variável? Essa variável, ela teria que, na verdade, estar, acho que posterior ao problema, né? A variável. Essa variável, acho que ela tem que estar posterior ao problema. Posterior? Você acha que ela teria que estar posterior ao problema? Acho que entre o problema e a hipótese ali. Muito bem. Então, vamos mudar? Vamos colocar ela entre... Isso, coloca a variável lá. Vamos lá, então, ó. Então, vamos mudar a variável. Anterior à hipótese lá. Vamos colocar anterior? A hipótese. Isso, vamos colocar ela aqui. E a hipótese, você quer colocá-la em terceira etapa? Terceira etapa. Terceira etapa. Então, vamos colocar aqui, em terceira etapa. Aí falta a teorização. E aplicação, né? E aplicação. Vamos colocar tudo para cá. Aí eu colocaria a penúltima aplicação e a última teorização. Você colocaria a teorização como última? Assim? Todos concordam? Podemos finalizar assim? Tem alguém que não concorda, que discorda? Eu acho que a solução é a última, não é, professor? Como se resolve problemas, será que não? Aqui? Olha, é que depende. Aqui, assim, se eu pensar pelo método indutivo, né? Se eu pensar pelo dedutivo, aí muda a forma, né? Então eu vou instigar vocês um pouquinho mais. Vamos pensar ali. A gente está trazendo muito a questão da discussão. No último encontro, por exemplo, a gente trabalhou isso. A questão do planejamento reverso. Vou retomar com vocês aqui o planejamento reverso. Planejamento reverso é o quê? Você ter o objetivo, certo? Você ter o conteúdo, que é o conhecimento sistematizado, para atingir aquele objetivo até se chegar à prática. Então, o conhecimento sistematizado, ele seria o quê? Seria o meio, o caminho para se atingir aquele objetivo. Então, se o conhecimento sistematizado se enquadra aí como teoria, onde que ele entraria? No caso, seria, acho que a quarta etapa, seria isso, teorização, né? Então vamos trazer um pouquinho antes.
Então vai ter que entrar. Ó, meu objetivo aqui é deixar vocês confusos mesmo, tá? Meu objetivo é fazer vocês trazerem a opinião de vocês, mas confundi-los, para a gente refletir em relação a isso, tá? Mas vamos finalizar por aqui, que já é 15h21. Então a gente já pensou um pouco, né? Nós temos ali um problema. Pode falar, professor Adriano. Não, desculpa. Então, nós já pensamos ali um pouco. Nós temos o problema, nós temos algumas variáveis, nós temos hipótese, solução, teorização e solução. Ainda estamos confusos em relação a como organizar isso, como trazer. Então, uma coisa bem definida, o problema e a solução. Os dois estão na extremidade. Na realidade, não é uma linha reta, né? Nós temos aí por isso que se fala arco de manganês. É um arco, né? Toda hora eu falo essa palavra errada, vocês me perdoam, tá? Deixa eu olhar aqui para eu não falar errado. Arco de Magarés, tá? Então, por isso que é chamado de arco de Magarés. Deixa eu compartilhar a tela com vocês do outro material para a gente trazer essas discussões à tona. Aqui. Então, como eu comentei, para essa atividade a gente utilizou a metodologia baseada na resolução de problemas, com base no arco de Magarés. Então, ela possui 5 etapas, conforme a gente pôde ver ali, que começam e terminam na realidade. Então, já ficou assim, claro para nós que primeiro se inicia com a etapa da problematização, que é aquela parte de observação da realidade, onde a gente define um problema. Então, qual era o problema do bonequinho lá? Ele tinha um quadrado, e o local para ele guardar esse quadrado, né, esse objeto dele, era redondo. E daí? Né? Como armazenar? Eles tinham um problema. E daí? O que ele vai fazer? Então, se identificou-se o problema, observou a realidade, definiu um problema. Agora é a hora da etapa 2, que é as variáveis do problema, ou seja, o ponto-chave. O que seriam essas variáveis do problema? Elaborar os pontos essenciais que deverão ser estudados sobre aquele determinado problema, para compreendê-lo mais profundamente e para conseguir encontrar formas de interferir na realidade para solucionar. Ou eu mudo o buraco, ou eu mudo o objeto. Né? Então, eu tenho ali as variáveis do problema para se buscar a solução. Tendo essas variáveis do problema, o que eu preciso nesse momento? Eu preciso da teorização, para buscar informações necessárias sobre o problema. Eu tenho certeza que se eu desse mais tempo para vocês resolverem essa situação, vocês conseguiriam chegar à resposta final. Ou, se eu fizesse primeiro, explicasse para vocês exatamente o que seria o arco de Magarés e desse o problema para vocês, aí vocês conseguiriam resolver. Porque, na realidade, foi no susto, né? A ideia foi problematizar mesmo para trazer as dúvidas. Então, a teorização é onde que nós vamos buscar as informações necessárias sobre aquele problema. Onde quer que ela se encontre, para poder analisar as suas contribuições para resolver aquele problema que eu tenho. Então, são as teorias que vão me trazer essa solução do problema. Pessoal, tem alguém querendo falar? Não? Parece que eu estou ouvindo alguém. Qualquer coisa, tá? Aí, sim, nós vamos para a etapa 4, né? Que vocês ficaram ali bem confusos na etapa 4 e na etapa 5. Então, lá na etapa 4, vai responder as hipóteses de solução. Tá? E quando se fala em hipóteses, confunde muito como sendo a etapa 2. Mas não é a hipótese do problema. Se tivesse colocado lá a hipótese do problema, seria a etapa 2, não seria variáveis. Mas como é hipótese de solução, então ela vai como quarta etapa. Bom, o que seria essa hipótese de solução, né? É o que realmente pode ser feito. Tá? São aquelas hipóteses que são construídas após aquele estudo. Como forma de fazer o quê? De compreender de forma profunda aquele problema. Então, nós temos 3 hipóteses de solução. A 1, a 2 e a 3. Eu não vou lembrar certinho as figuras lá, mas é assim. Uma, ou eu vou na picareta, moldando, né, o objeto. Outra, eu vou, por meio da tecnologia, moldar esse objeto. Outra, eu vou mexer o buraco, né? O espaço onde eu vou armazenar. Então, são hipóteses de solução. Todas elas vão dar certo? Agora eu pergunto para vocês, todas elas vão dar certo?
Aí depende, né, do material, né, do objeto, né? Se tudo for aplicado à realidade, não é? Porque é igual uma conta de matemática, um exemplo, né? Tem o processo longo, o processo curto, os resultados bateram, o caminho que te levou àqueles resultados, ele é importante sim, só que pode ter mais que um caminho para se chegar àquela solução. Então, a ideia do arco de Magarese é justamente essa, ter hipóteses de solução. E daí nós vamos para a etapa 5, que é a aplicação da realidade. Então, a ideia central do arco de Magarese é justamente essa, partir da realidade e se chegar à realidade. Então, observe que nós temos ali 5 etapas, mas todas elas saem, né? Uma delas sai e a outra chega na realidade. A base é a realidade, é a prática. Então, ao 5 é a aplicação à realidade. Ou seja, o meio que observar os problemas e para o meio serão levadas essas respostas desses estudos, tá bom? Com a ideia de transformar, né? De realmente gerar uma aprendizagem de forma significativa. E aqui é a resolução do nosso problema. Então, nós temos o problema, nós temos as variáveis, nós temos a teorização. Percebo que a teorização ela está bem no centro, né? A importância dela. Nós temos as hipóteses, as possíveis hipóteses de solução, e depois nós temos a aplicação, que seria a solução desse problema. Aí eu trouxe aqui novamente, né, de forma escrita, para ficar mais claro, para que vocês compreendam. Aqui parte os pontos-chave. Uma questão, né, que surgiu em um dos grupos foi a questão da teorização estar no terceiro lugar e não no segundo. Mas daí, gente, assim, vocês podem discordar de mim, mas, né, de mim não, da teoria, né? Mas, assim, a ideia da teorização ser o terceiro passo, por quê? Porque depois de você levantar os pontos-chave dos caminhos que você vai seguir para poder observar essa realidade e dar a resposta para esse problema, aí sim você vai para a teoria. Porque existem diversas vertentes dentro da teorização. Então, é preciso que você limite, né, o seu ponto de estudo, de reflexão, seu objetivo, para que você vá para a teoria, para que você busque subsídios nela. Se você for para a teoria primeiro, antes de partir, de estabelecer os pontos-chave, o que vai acontecer? Pode ser que você não consiga chegar a uma hipótese de solução que aplique à realidade, porque você não tem bem definido, né, os seus objetivos centrais. Certo? Então, é nesse sentido. Pessoal, ficou alguma dúvida? Podem perguntar, tá? Que depois a gente vai usar depois todas essas questões para a gente ir para o nosso mão na massa. Então, eu havia pensado aqui a questão da teorização, como você, após fazer a testagem, né, aplicar a hipótese, você produzir, né, um conhecimento daquela, né, daquilo acontecido ali, nesse sentido. Mas aqui sim, existe dentro da área da filosofia da ciência, é um filósofo austríaco, Karl Popper, ele dá uma briga que tem entre a ciência, né, os empiristas, que dizem que não seria necessariamente você ter uma teoria para você, a priori, digamos assim, para você fazer a aplicação, né? E daí esse autor, Popper, fala que não, a teoria é como se fosse uma lanterna, né? Ele vai iluminando o caminho por onde deve caminhar. Então, na verdade, é um método que tem a ver com a questão do método dedutivo, né? Você parte de um problema, racionalização, e aí você busca um referencial teórico para orientar, né, a solução do problema, e não o contrário dessa prática empirista, pura e simplesmente, né? É um problema que se arrasta aí na discussão filosófica mais. Exatamente isso que você colocou, professor. Então, assim, eu quero deixar bem claro que essa é como se trabalhar uma questão de problematização a partir do arco de Magarese, tá? A partir desse método. E como você mesmo colocou, existe, né, diversas fundamentações que vão trazer outras possibilidades. Por isso que eu estou apresentando essa para vocês. E como que a problematização se insere na construção das trilhas de aprendizagem? Vocês conseguem evidenciar essa problematização inserida na construção das trilhas de aprendizagem? Vou dizer para vocês que a elaboração do documento, ele tem como base o uso das metodologias ativas. Isso já acho que já ficou bem claro para nós, né? E também já está bem claro para nós que metodologias ativas, ela vai muito além do uso de ferramentas
digitais, tecnológicas. Eu acho que já comentei na turma de vocês, não sei se foi na turma de vocês ou em outra turma, que o uso da ferramenta digital não significa que você está utilizando uma metodologia ativa. Né? A metodologia ativa, ela diz respeito quando você coloca o indivíduo, no caso os estudantes, como protagonistas do processo. Né? Então, essa palavra metodologias ativas, método ativo, protagonismo, está muito presente dentro desse novo ensino médio, dentro, né, porque a base vem dentro da BNCC, dos documentos norteadores e tudo mais, então a gente está assim, um pouco até careca de ouvir. Mas é isso. Por quê? Porque é quando você mobiliza o estudante a aprender. Então, será que se eu não tivesse colocado esse acolhimento para vocês, será que de repente agora teria ficado tão claro? Porque primeiro, o que eu fiz? Eu mobilizei vocês, não foi? Ali, vocês refletiram sobre como que seria a organização da solução daquele problema. Então, isso mexeu um pouco para que eu fosse fazer a construção e explicar no que se tratava esse método. Então, o método ativo, ele é justamente isso, é você mobilizar o outro para aquilo que está sendo problematizado, ensinado, explorado. Isso ajuda no engajamento dos estudantes. E as trilhas, tanto a construção da trilha, quanto as aulas do RCO, elas visam essas metodologias ativas, que é a ideia de mobilizar os nossos estudantes. Então, a trilha, gente, ela vai dialogar com o professor, né, para que os conhecimentos científicos da área da filosofia, eles sejam levados de forma mais prática para os estudantes, propiciando eles, então, assim, a ter curiosidade, a buscar soluções para aqueles problemas postos. Então, a pensar a teorização de forma mais prática, para que faça mais sentido. Lembrando, gente, que o docente... Gente, eu peço desculpas, mas está uma reforma aqui. Eu até tentei fechar o microfone, mas fechou todas as telas aqui, tá? Então, vai ter uns momentos aí que vocês vão ter que ouvir um barulho. Vou tentar fechar bem rápido o microfone. Eu até me perdi o que eu estava falando. Mas, enfim, né? A trilha, ela é construída como um elemento norteador para os professores, para o trabalho em sala. E ela serve também como o professor também pode, além de servir como um documento norteador, ela pode ser organizada, não a trilha como um todo, que a trilha já vem pronta, mas eu falo que o professor pode adaptar ela para a sua realidade. Mesma coisa acontece com as aulas do RCO. Ela também pode ser adaptada de acordo com a realidade do professor e da escola que ele atua, tá? Então, aqui dentro desses conceitos importantes, só para que eu feche aqui, a gente já parta para o próximo elemento. Então, a problematização, ela favorece a contextualização, ela favorece a integração dos saberes, ela promove a aprendizagem significativa, ela promove o protagonismo. Então, trilhas de aprendizagem e problematização, elas estão juntas. Pronto, passou agora. Gente do céu, que difícil. Então, os conceitos importantes. O método ativo permite o desenvolvimento de um trabalho progressivo para que os estudantes possam resolver problemas com autonomia. Então, visa contribuir para a evolução da capacidade crítica do estudante e um comprometimento verdadeiro com o aprendizado. Vamos ver um exemplo da progressividade na aprendizagem? Bom, eu acho que eu já comentei isso com vocês, mas eu gostaria de frisar a importância de saber identificar quais são os níveis de aprendizagem presentes dentro das habilidades propostas dentro da trilha, né, as habilidades da área, e também o conhecimento científico, porque tanto o nível de aprendizagem como o conhecimento científico, ambos vêm expressos tanto dentro da habilidade da área, quanto dentro do objetivo. Aí, e também é bem importante vocês saberem, né, a gente ter isso em mente, que as trilhas elas são construídas por eixos estruturantes. E esses eixos estruturantes são quatro eixos,
que eles vão, muitas vezes, se repetir ao longo do ano, né? São 4, então não é um cada trimestre. Eles normalmente é 1 ou 2. E eles podem se repetir. O que não pode é ficar um eixo de fora. Quais são os eixos, né? Investigação científica, que no caso está sendo apresentada aí para vocês. Aí o outro são processos criativos, o outro é empreendedorismo e mediação e intervenção sociocultural. Não tem o mais ou o menos importante. São 4 eixos e eles vão perpassar as diferentes trilhas, tá? Não somente a de filosofia. Então, ali, ó, nesses níveis de aprendizagem, nós temos, dentro da habilidade da área, nós vamos ter investigar e analisar. Mas para que o estudante consiga investigar e analisar, ele não precisa primeiramente conhecer e identificar, tá ali expresso nos objetivos. Então, sempre vamos ter uma progressividade nos níveis de aprendizagem que são postos ali, de forma gradativa. A taxonomia de Bloom, ela traz quais são os níveis de aprendizagem para um estudante. E assim, para que os estudantes mobilizem conhecimentos de ordem superior, conforme Bloom aponta, tem que primeiro mobilizar-se conhecimentos de ordem inferior. Quais são os conhecimentos de ordem inferior? É conhecer, entender, exemplificar, resumir, né? São verbos mais simples no sentido de que conhecer mesmo, ter acesso àquela informação, para que depois nossos estudantes possam investigar, criar, né? Desenvolver, analisar. Porque muitas vezes, meu aluno não consegue problematizar nada, ele não consegue analisar. Mas será que ele tem aquela base do conhecer, do entender? Então, em muitos momentos, de repente, é interessante você partir de uma atividade simples, aquela que a gente fala assim, né? Poxa vida, eu vou dar isso para o meu aluno, para o meu estudante, uma atividade simples, para que primeiro ele se aproprie daquele conhecimento, para que depois eu solicite uma atividade no qual ele consiga investigar, consiga pesquisar, consiga criar. Isso é muito importante. Então, é bem importante que nós tenhamos isso em mente quando formos, né, aplicar nossas aulas das trilhas, porque a própria trilha já traz essa progressividade e também traz ali o conhecimento científico, que no caso são temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política e cultural, dados de informação disponíveis em diferentes mídias. E no objetivo tem lá os principais estilos de liderança, importância da ética nas relações que envolvem liderança. Vamos avançar aqui. Tudo bem até aqui, pessoal? Eu tô achando vocês tão quietinhos hoje. Todo mundo cansado, né, pessoal? Eu acho que quinta-feira, todo mundo mirando aí o feriado semana que vem, mas vamos participar, para que eu não fique só eu falando aqui, tá? Preciso saber se vocês estão compreendendo. Então, qual que é a intencionalidade da trilha? Gente, cada sessão temática da trilha tem o intuito de proporcionar um espaço para o desenvolvimento do protagonismo estudantil. Para que o estudante seja levado ao protagonismo, né, a mobilização do conhecimento, as trilhas propõem uma produção pedagógica, um produto final, certo? E lá na primeira sessão temática, nós temos o painel, que eles vão produzir com as lideranças pesquisadas ao longo do trimestre. Na segunda sessão temática, nós teremos a produção de vídeo com os melhores argumentos do debate, que também será desenvolvido ao longo do trimestre. E na terceira sessão temática, nós temos um projeto escolar, que é onde eles irão também fazer uma produção visando, tá, as questões particulares da sua escola. Eu já disponibilizei para vocês a trilha do primeiro trimestre, tá? Então, nós vamos usar a trilha para desenvolver a nossa atividade avaliativa de hoje? Não necessariamente. Mas daí, sobrar um tempinho maior aí para vocês, deem uma olhada, né, ali nos encaminhamentos metodológicos, o encaminhamento de ensino ali. O nome não é esse, caminhamento de ensino. Eu esqueci o termo, deixa eu ver se eu acho aqui. E daí já passo certinho a página para vocês. Estratégias de ensino. Aí vocês dão uma olhada na estratégia de ensino para que vocês antes desenvolver essa atividade, tá? Mas, na realidade, vocês vão analisar as mesmas aulas da semana passada, vão reolhar, né? Olhar novamente a aula que vocês olharam na semana passada, para desenvolver esse painel. Então, professor, o protagonismo do estudante está presente em todos os trimestres. Na trilha para o primeiro trimestre, é proposto que o estudante realize o quê? Produção de um painel. E essa produção desse painel, gente, eles vão apontar
vão pesquisar lideranças da atualidade ou lideranças juvenis, né? Apontando as principais características dessa liderança e a relevância que essa liderança tem, as ações, né, que essa liderança tem para o contexto no qual ela atua, a importância dela, né, a relevância que ela tem, o que ela defende, quais os elementos que ela traz e ela influencia. E a estratégia de ensino, até se culminar na produção desse painel, é pesquisa, depois seguido de uma apresentação para a turma e, por fim, elaboração do painel. Tá? Então, é todo um processo até se chegar na culminância. Então, nós vamos aprender fazendo. A proposta para os estudantes é essa e para vocês é essa aqui. Já vai ser o nosso primeiro momento de avaliação. Então, a produção de um painel escolar, apontando as características e relevância das ações no contexto a qual atuam para os estudantes. E para vocês vão pesquisar por duas lideranças da atualidade, focando em sua área de atuação e suas características e relevância nas suas ações para o contexto no qual atuam. Então, na realidade, é 1, 2 lideranças no máximo. Eu vou dividir vocês em grupos de 4 cursistas. Mais uma furada ali na parede, gente. Então, eu vou dividir vocês. Eu não fiz a divisão desses grupos com antecedência. Por quê? Porque eu gostaria que vocês se manifestassem para ver com quem vocês querem fazer. Tá? Então, assim, alguns até assinalaram, olha, eu gostaria de fazer com fulano, só que daí só, né? Ninguém mais falou. Então, eu gostaria que vocês fizessem conforme a afinidade que vocês têm, ou se vocês quiserem, eu posso dividir. E daí, os que faltaram hoje, depois eles se formam outro grupo, porque eles terão que fazer depois, né, fora do horário do encontro, porque daí no nosso próximo encontro tem uma atividade, e no outro encontro, que não é semana que vem, que vai ser semana que vem já é dia 3, né? No dia 10, a gente vai fazer o segundo momento. Onde que vocês vão registrar a atividade que vocês vão produzir? Eu vou abrir aqui. Só para vocês acompanharem. Só um pouquinho que eu vou compartilhar a tela do Class. Tá aparecendo para vocês já? Não, ainda não. Não. Só um pouquinho que tá carregando. A hora que aparecer, vocês me avisem, por favor. Não? Apareceu? Tá, então olha aqui. Vou só orientar vocês aqui. Então, aqui está a primeira atividade avaliativa, mas vocês não vão postar hoje ainda. Por quê? Porque nós vamos realizar ela em 3 momentos. E depois que vocês realizarem, aí vocês vão abrir o formulário. Abriu o formulário para vocês? Apareceu? Não. Ainda não. Não? Acho que não vai aparecer porque tem que compartilhar essa guia. Só um pouquinho. Que daí abre outra tela. Vou abrir lá, tá? Vou abrir o formulário. Aqui. Ó, então vocês vão abrir esse formulário, vão colocar o nome de vocês e colocar o link. Qual link? O link do documento que vocês vão começar a produzir hoje. Na hora que eu compartilhar o link da Meet, do subgrupo, e o link do documento, vocês vão fazer a produção da atividade de hoje nesse documento. Não precisa salvar, não precisa compartilhar comigo, já fica automaticamente... Já fica automaticamente salvo. Quando for no 7º encontro, aí eu vou pegar e compartilhar o mesmo documento com vocês, tá? Eu compartilho o mesmo documento para vocês continuarem. Então, na hora que vocês abrirem lá o formulário, é apenas o documento 1, tá? É apenas o documento 1.
tá bom? Vamos dividir os grupos? Vocês querem passar os nomes para mim? Ou vocês querem que eu divida? É até 4, tá? 2, 3, no máximo 4. Podem colocando no chat com quem vocês querem fazer. Por mim, pode ficar à vontade. Posso? Ó, só vou mostrar para vocês aqui onde que está. Ó, encontro 4. Vocês vão entrar no encontro 4. Eu não coloquei o nome dos grupos ainda, que eu gostaria de ver com vocês, né? Com quem vocês querem fazer. Aqui tem as duas aulas. As duas aulas, que da aula 27 e 28, que nós analisamos semana passada. Tem a trilha, que eu gostaria que vocês dessem uma olhada na trilha, lá naquela parte que fala de... Vou até passar a página para vocês abrirem certinho lá. Página 1, 2, 3, 4. Na página 4 vai falar sobre estratégias de ensino. Então, já tem ali na página 4, 5, 6, 7, vai trazendo as informações para encaminhamento, tá? Estratégia de ensino. Então, é bom vocês darem uma olhada. E o documento que vocês vão preencher é esse aqui. Link da atividade. Eu vou passar mais uma orientação aqui para vocês, tá? Antes de dividir vocês. Então, aqui, como eu coloquei, vocês vão se dividir até 4 integrantes. Vão acessar novamente a aula 27 e 28, que eu mostrei para vocês onde que está lá. Se vocês tiverem dificuldade de entrar lá, porque estiver no celular, eu posso colocar no chat. Eu vou entrando nos subgrupos para acompanhar vocês. Aí eu posso colocar. Vou observar coletivamente as estratégias de ensino, mais particularmente da aula 27 e 28. Vão analisar se elas podem conduzir a produção pedagógica do trimestre e vão vivenciar na prática, né, produzindo aí uma pesquisa sobre uma liderança. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ver com vocês a possibilidade de um grupo pesquisar sobre uma liderança, uma ou duas, né? Liderança religiosa. Um outro grupo, uma ou duas liderança juvenil ou liderança digital. O outro grupo pode ser uma liderança ambiental, um outro grupo uma liderança religiosa, para que não fique as mesmas pesquisas, tá? Então, a ideia é que cada um de vocês possa escolher um tipo de liderança para pesquisar. Daí, pesquisa uma ou duas lideranças dentro desse contexto que foi solicitado. Aqui estão as duas aulas. Uma fala sobre poder e relações de poder e outros tipos de poder. E aqui é o link para vocês fazerem o registro no documento. Mas daí eu fiz uma cópia, um para cada grupo, para cada um poder registrar no seu próprio grupo, no seu próprio documento. Aqui, compartilhou com vocês? Apareceu o documento da avaliação 1, vivenciar para aplicar? Está aparecendo isso? Apareceu. Isso. Então, é esse o documento que vocês vão registrar, tá? Então, aqui tá as orientações. Essa atividade deverá ser postada até 26/11, mas lembrando que hoje a gente só vai fazer a da reunião 4. Depois tem o momento 6, tem o momento da reunião 6 e da reunião 7. Aqui está a orientação, né? Pesquisar por uma liderança na atualidade, mas como eu sugeri, até 2, para não ficar só em uma liderança. Aqui vocês colocam, é liderança religiosa, é liderança política, e colocam os nomes da liderança. No slide seguinte, aí sim vocês colocam a imagem e as informações sobre essa liderança. Ficou pequeno? Vocês podem ir lá e inserir um outro, olha, slide, novo slide. Você consegue colocar mais um. Ah, não quer? Só deletar, selecionar e deletar. E o momento 2 não será no encontro de hoje, tá? Será no encontro, não da semana que vem, da outra. Ok? Então, vamos aqui. Eu vou parar a apresentação e vou colocar os documentos aqui para vocês entrarem nos grupos. E eu vou dividir os grupos, né? Vocês acharam melhor eu dividir? Eu vou dividir os grupos. Conforme vai aparecendo vocês aqui para mim, eu vou colocando. Tá. Vocês colocaram que podem dividir, então.
Marcelo, tenta colocar a Andréia comigo, fazendo um favor. Tá, depois os outros. Então tá bom. Professora Odete, vou colocar então, grupo 1, professora Odete, professora Andréia. Quem mais? Pode ser o professor Adriano e a professora Alana? Pode sim. Sim. Alana. Tá, então já coloquei aqui. Pessoal, vocês vão entrar, vocês vão retornar, agora é 15h50, vocês vão retornar às 16h20, tá bom? Vocês retornam às 16h20. Aí vocês podem sair dessa Meet para não dar interferência. Eu vou colocar aqui o grupo 2. Depois eu passo esses dados lá, porque todo grupo vai ficar as mesmas pessoas, todo encontro vai ficar os mesmos grupos. Grupo 2, vou colocar o professor Gilberto. Pode ser, professor Gilberto? Quer sugerir alguma pessoa? Pode. Não, tranquilo, qualquer colega. Tem Elizabeth. Professora Elizabeth. Professora Nadiane. E professora Angélica. Tudo bem? Então, grupo 2. Vocês já podem entrar lá, eu vou passando para auxiliar vocês depois. E vocês retornam às 16h20. Vamos lá agora para o grupo 3. Grupo 3, eu vou colocar o professor Guilherme. Professora Andréia. Professora Andréia já foi? Já, né? Professora Andréia já foi no primeiro grupo. Professora Angélica também já foi. Professora Flaviana. Professora Odete já foi, professora Angélica já foi, Andréia. No grupo 3, por hora, vai ficar você, professor Guilherme, e você, professora Flaviana, tá? Porque tem cursistas que estão faltando hoje, aí depois eles entram com vocês. Tudo bem? Pode ser? Professor Gilberto, queria falar alguma coisa? Você sabe coloque o grupo para mim novamente, que eu acabei clicando erradamente ali. Professor, deixa eu ver aqui se ficou no grupo 2. Grupo 2, professor Gilberto, Elizabeth, Nadiane e Angélica. Só coloca o link para mim. Eu acabei fechando o link. Não tem problema, tá? Olha aqui. Coloquei. Obrigado. Retornamos às 16h20 aqui, ok? Professora, o nosso link do grupo 3. Grupo 3? Achei, professor, eu que não tinha rodado a tela. Ah, tá, achou, né? É você e o professor Guilherme, porque tem pessoal faltando hoje, aí depois eles entram com vocês, tá?
Oi, pessoal. Vocês são o primeiro, então vocês podem escolher que tipo de liderança que vocês querem pesquisar. Podem falar aí para mim. Você pode falar, passar para a gente quais os tipos que tem, de novo? Pode ser liderança política, religiosa, digital, deixa eu ver aqui mais algumas sugestões, causas ambientais, lideranças raciais, movimento feminino. Marcela, atualidade diz contemporâneo ou famoso agora? Não entendi, professora Lana. Aqui no slide tá que são líderes da atualidade. Aí a gente ficou na dúvida se são líderes contemporâneos ou que estejam em alta agora. Não precisa ser necessariamente que esteja em alta agora, e também diz ali no slide que é contemporâneo, né? É porque quando a gente vai trabalhar com os estudantes, eles logo veem mais a questão que está na mídia, mas vocês não precisam necessariamente focar nisso. Vocês podem pensar uma liderança que não é contemporânea, mas é consagrada na temporaneidade. Algo que se perpetua ainda, tá? Então, em relação a isso, podem ficar livres para pesquisarem. Qual que vocês querem, para mim anotar aqui? O que vocês acham? Política. Eu acho mais difícil, mais polêmico. Política? Ai, bom, não sei. O Adriano tinha falado de ambiental, não tinha ou não? De algum... Pode ser ambiental, então? Você prefere religioso? Religioso? Pode ser também, religioso é bacana, né? Tem vários líderes religiosos, ou o racial também é interessante, né? Política, eu acho que você não quer, né, Marcelo? Vai dar treta, né? A política eu não gostaria também, não. Política eu não indicaria na sala de aula, ia dar muito pano no pamanga, então acho que é bom a gente aqui também evitar, né? Então vamos para religioso? Vamos fechar no religioso? Pode ser. Então tá, fechamos o religioso aqui. Sobre o desenvolvimento da atividade, tudo ok. Vocês entenderam? Uhum. Então tá. Aí eu vou passar nos outros grupos vendo o que eles escolheram lá, tá? Daí eu sei que o de vocês já é religioso, aí para eles escolherem outro. Qualquer coisa eu volto aqui depois, tá? Tá bom. Obrigada. Pessoal, vocês são o grupo 2, é isso? Por que vocês estão em 5 aqui? Material. Professor Gilberto, professora Elizabeth. Pessoal, vocês estão em 5 nesse grupo? Professor Gilberto, professora Elizabeth, professora Nadiane. A Angélica, você tá com 2 contas, é isso? Eu falei, ué, de onde que surgiu 5? Desculpa. Hein, vocês já escolheram que tipo de liderança vocês vão pesquisar? Religiosa. Já começaram a pesquisar que o grupo 1 tá fazendo religiosa também. Já começaram? Nós estávamos discutindo aqui de pegar 2 lideranças. Nós tínhamos discutido de pegar o Papa e o Dalai Lama. Tá, então pode ser, não tem problema ser igual. Daí 2 perspectivas, né? É que eu acabei não dividindo antes, e daí eles ficaram lá na dúvida e acabaram escolhendo religiosa. Eu tô passando grupo por grupo. Então vocês vão pegar religiosa também, tá? Professora Marcela, para a gente ter uma imagem aqui onde a gente vai compartilhar aqui, para ser alguma imagem, alguma coisa? Imagem, e daí a influência dessa liderança na sociedade atual. Tá. Das ações dessa liderança. Então, beleza. Qualquer coisa, se vocês forem trocar, me avise, que eu estou passando nos grupos e pegando os nomes. Quem é bom aqui para mexer com isso? Grupo 3, professor Guilherme e professora Flaviana. Que tipo de liderança vocês escolheram? Então,
Então, eu sugeri aqui para a professora, o autor, vou colocar o nome aqui também agora no chat, o Miguel Nicoleles, não sei se a professora conhece. Não. Ele é formado em medicina, mas ele foi para a área da neurociência como pesquisador, né? Uhum. E essa questão da liderança, eu tinha pensado se ele se enquadraria na liderança, mas porque assim, até então, até 2014, ele era bastante conhecido pelo exoesqueleto, que foi aquele projeto onde uma pessoa paraplégica controlou, né, um esqueleto robótico na abertura da Copa de 2014. E ele é um dos brasileiros, provavelmente o maior cientista que a gente tem aí nas últimas décadas, né? E durante a pandemia ele liderou um comitê científico lá no Nordeste que visava combater, né, a pandemia e também combater a desinformação e essa aversão à ciência que surgiu nesse momento, né? Eu pensei que pela relação com a pandemia e por ser esse nome de divulgação científica, seria alguém interessante para apresentar para os alunos. Nossa, muito bacana. Então, vocês vão pegar ali um líder na ciência, né? Um tema ciência. Ótima ideia. Por isso que eu quis deixar vocês livres para vocês trazerem, né, o conhecimento que vocês têm em algumas áreas. Eu não tinha nem passado pela minha ideia lideranças científicas. Aí, se vocês tiverem um outro personagem também que se enquadre dentro da liderança científica para apresentar, se não, pode fechar nele e trazer as informações que você apresentou para mim, mais alguma informação para, tipo, montando um painel. Tá bom? E em relação a como que vai construir ali, alguma dúvida? Então, esse painel ele seria ali um slide mesmo? Isso, um slide mesmo. Ah, tá. Tá bom? Não sei se a professora tem alguma pergunta, eu acho que é isso. Não, era só isso mesmo. Também fiquei na dúvida de como criar esse painel. Então, só ponha, por exemplo, as grandes contribuições dele de começo, assim. Daí tem 2 slides ali, né? Um você vai colocar o nome dele, coloca assim uma liderança científica. Tá travando para vocês? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Tá? Parece que tá travando aqui para mim. Deve ser meu computador. A imagem tá travando um pouco, mas o áudio não. Tá. Então, vocês vão pegar... Primeiro, vocês colocam liderança científica e colocam o nome dele, Miguel Nicoleles. E depois, no segundo, vocês colocam uma imagem dele e essas informações que vocês me trouxeram, né? Por que vocês consideram? Por que ele é uma liderança científica? Por que ele é considerado uma liderança científica? E essa contribuição dele para a sociedade atual. Tá bom? Seria isso. Acho que a ideia é essa mesmo. E daí vocês retornam às 16h20. Ok. Qualquer coisa, é só me chamar que eu volto aqui. Pessoal, o segundo grupo já estava pesquisando sobre lideranças religiosas. Se vocês quiserem pesquisar apenas um líder religioso e depois trazer um outro líder racial para complementar, pode ser também, tá? Ou se vocês já fecharam aí na liderança religiosa, se vocês já começaram, não tem problema. Pode ficar no religioso também. Tá, Qual líder que eles colocou? Isso que eu perguntar, qual líder que eles colocou? Eles me falaram agora, eu não lembro. Eu acho que é o Dalai Lama. O outro eu não lembro, acho que é o Papa. Eles falaram, mas me fugiu. Na hora não. Tá bem ruim a minha internet, eu tô meio cortando. E o que vocês pensaram? Gandhi. Então, né, eles não... Só se eles, né, começarem a pesquisar e acabar colocando. Mas também são perspectivas diferentes, então não tem problema. Aí, caso vocês queiram pesquisar um religioso e um racial, por exemplo, né?
Você e o professor Guilherme terminaram lá, professora? Terminamos. Era só pôr o nome, né, do autor e algumas contribuições dele, né? Isso. Uhum. Esse ficou meio vago, eu falei para ele, acho que nas próximas, daí a gente vai, né? Não sei, das próximas aulas, daí vai terminando. Daí a gente vai para a próxima vivência, mas nada impede de vocês, de repente, quiserem colocar mais alguma coisa, mais alguma informação depois. Mas a ideia é mais vivenciar, porque depois essa mesma atividade vai ser proposta para os estudantes ao final da trilha. Tem lá como sugestão na aula 27 e 28 já essa pesquisa, então eles vão trazer a pesquisa, vão apresentar, vai ser feita uma construção, uma desconstrução, né? Porque a ideia que eles têm de liderança também aí partindo de uma pesquisa que a gente vai ter aquela noção de entender o que os estudantes percebem enquanto liderança, para depois ir construindo, trazendo os teóricos da filosofia para construir isso com eles, até culminar nessa produção final, que daí sim vai se montar um painel com toda essa culminância de toda a produção ao longo do trimestre. Entendi. Aí vocês chegaram a dar uma olhada na trilha que eu disponibilizei, já disponibilizei a primeira sessão temática da trilha. Aí semana que vem eu já coloco do segundo trimestre também. Deixa eu dar uma olhada no Criação. Lá no material que eu postei para hoje, onde tem as 2 aulas e daí tem as trilhas também. Ela está no documento no formato do Word ainda. Ela não está diagramada, mas só já tem todas as informações lá. Vou olhar. São 30 páginas, eu também nem terminei de ler toda ela, mas está bem bacana. Professor, então essa trilha é para um trimestre? Essa que eu postei é para um trimestre. Ah, tá. Porque antes o que eram as trilhas, né, na época da pandemia, eram trilhas por aula, né? Então tem muita gente até perguntando, professora, mas é igual lá as trilhas? Não. Porque na realidade, lá era como se fosse sentir um conteúdo de forma bem resumidinha e atividade para o estudante responder por aula. Essa trilha do novo ensino médio, que está dentro das trilhas de aprendizagem, traz toda a construção de forma ampla do que vai ser desenvolvido naquela sessão temática. Sessão temática, lembrando que é a mesma coisa que trimestre. E daí, vamos dizer assim, os detalhes dessa aula, aí vem no RCO. E daí, lá na trilha, se vocês forem olhar, não sei se vocês estão com ela aberta, tem lá processo temático. Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre. O que vai ser estudado em cada um dos trimestres. Depois vem lá os objetivos de aprendizagem, objeto do conhecimento e sugestões de conteúdo. Aí nas sugestões de conteúdo tem lá conceito de liderança, o que é ser líder, principais estilos de liderança, a diferenciação da liderança centrada na tarefa e centrada nas pessoas, liderança e autoconhecimento, como é ser líder de si mesmo e a importância da autonomia. Aí vocês vão dizer, olha, mas eu como sugestão para essa trilha, né, desse primeiro sessão temática, dessa segunda sessão temática, terceira sessão temática, eu quero outros conteúdos porque vai contemplar esses objetivos de aprendizagem. Então, nada impede do professor, principalmente o professor da área de filosofia, né, ele é da área, ele compreende bem quais são os conteúdos que são essenciais para desenvolver esse objetivo de aprendizagem. Qual o objetivo de aprendizagem dessa primeira sessão temática? Conhecer os principais estilos de liderança e as habilidades necessárias, aqueles que liderem, para identificar a importância da ética nas relações em que envolve liderança. Então, aqui são algumas sugestões. Então, nada impede de que seja feita adaptação. Lembrando que as aulas do RCO, elas vão vir prontas a partir dessas sugestões de conteúdo. Aí, se eu for acrescentar, trocar, porque acrescentar a gente nunca consegue, né, gente? Porque cá entre nós, é bem corrido. Mas se eu quero trocar um desses conteúdos por outro, lembrando que daí, né, eu tenho que criar a minha metodologia, porque nas aulas do RCO não vai ser contemplada. Então, nada impede de ter essa substituição, desde que atenda o objetivo de aprendizagem. O que é muito bom, né? Ter essa possibilidade. Fazer alguma troca, acrescentar. E daí tem também quais são as estratégias de ensino. Tem lá no final da trilha sugestões de rúbrica para corrigir as avaliações produzidas pelos estudantes. Tem alguns sites e QR Code para ajudar na integração das áreas. Então, tem ali um norte, porque agora, o que nós temos, né? Principalmente agora no novo ensino médio, no primeira série. Não sei se vocês têm primeira série. De que área que você é mesmo, professora Flaviana? Eu, esse ano, estou como pedagoga. Você está como pedagoga. E você, professor Guilherme, você é filosofia ou sociologia? É filosofia. Eu tenho o primeiro, segundo e terceiro. Então, no primeiro,
Não sei como que tá em filosofia, em história, né? Tá vindo assim uma organização diferente de que era antes. Então, a gente nunca sabe como vai ser, porque tem que esperar abrir o RCO do trimestre para a gente ter acesso às informações. Então, a trilha já vai possibilitar o quê? Mesmo que o RCO só abra, as aulas da RCO só abram no início do trimestre, do primeiro, do segundo, do terceiro, com a trilha já tem aquela noção do todo. Então, isso é bacana, né? Porque você tem aquela noção do todo. E daí, pessoal, como que foi lá a produção de vocês? Nós temos ali 10 minutinhos para a gente conversar a respeito. Eu acho que não deu tempo de vocês darem uma olhada nas trilhas, né? Na primeira sessão temática que eu postei, vocês chegaram a olhar, abrir? Não, né? Foi bem corridinho ali. Mas, assim, na medida do possível que vocês puderem dando uma olhada, vamos ver se semana que vem tira um tempinho do nosso encontro para vocês darem uma lida ali, discutir um pouco sobre essas trilhas, para a gente conhecer no material, né? Que será trabalhado ano que vem com os professores essas aulas, né? Preferencialmente serão atribuídas aos professores de filosofia, mas das diferentes áreas, né? A professora Angélica, né? A professora, você falou que é de... Professora Angélica? Não, professora Flaviana, que é pedagoga, né? Pedagoga de formação? Isso, Angélica. Vocês duas são pedagogas? As duas, sim, na mesma escola. Sociologia também. Também de sociologia. As trilhas de sociologia será para a terceira série. História e geografia. Quem aí é de história? Vocês já me falaram no primeiro encontro, mas eu não recordo. Ninguém é de história? Só eu? Geografia. Eu sou história também. Você é história, professor? Eu sou. Geografia, você, professora Elizabeth? Isso. Então, as trilhas aí de história e geografia será na terceira série. Então, aí os cobaias vai ser na área de humanas, né? Vai ser os professores de filosofia. Aí depois vocês vão nos contar, tá bom? Como foi? Quais foram as experiências para a gente ir moldando aí para próximo ano. Pessoal, e daí, vamos fazer o seguinte, não precisa necessariamente um grupo específico apresentar. Eu gostaria só que vocês comentassem como é que foi essa experiência. Fiquem à vontade, né, para falarem aí. De repente é importante um de cada grupo, mas, né, se mais um do grupo quiser comentar, também não tem problema. Mas não seguindo uma ordem. Como é que foi essa experiência de fazer essa pesquisa? É aplicável com os estudantes? Não é? Quais as dificuldades que vocês acreditam fazendo aí na prática, né? É óbvio que para nós completamente diferente do que para nossos estudantes. Quais os empecilhos que vocês acham que eles encontrariam e vocês encontrariam para desenvolver essa atividade? Podem abrir os microfones e contribuírem que vocês encontrarem aí que vocês discutiram no grupo. Eu acho que dá uma abertura boa para a gente trabalhar o conteúdo que a gente estuda, né? Que a gente estudou, então dá para a gente fazer conexão. Assim, no meu caso, a filosofia, né? Isso não quer dizer que eu vou ficar preso na minha matéria, mas dá uma abertura boa sobre o que eu estudo, assim, para adicionar as coisas, assim. Eu acho que dá para trabalhar com ele, assim, tranquilo. Algo que eu percebi, assim, na trilha, tanto na trilha de geopolítica, que foi trabalhada na segunda jornada, e agora nessa de filosofia, eu não li ela toda ainda, mas eu estou lendo com bastante cuidado, que ela dá essa abertura dessa interdisciplinaridade, né? Uma grande preocupação nossa, eu digo nossa, que eu me coloco, né, também, é a questão depois de trabalhar essas trilhas de forma integrada, porque uma das exigências, né, para que o conteúdo, para que esse conhecimento sistematizado faça mais sentido para os nossos estudantes, é justamente esse trabalho integrado. Mas essas trilhas já foram construídas de forma que essa integração, ela aparece, né, os conteúdos, ela permite essa integração, então isso nos auxilia muito. Porque ali você vai estar ali, você já percebe que você já consegue linkar um outro conteúdo. Na trilha do outro professor de linguagens ali, ele já vai conseguir linkar com essa trilha. Aí é lógico que vai precisar daquela conversa entre os professores, caso você queira desenvolver uma produção pedagógica, uma produção final com os estudantes de forma realmente interdisciplinar. Mas isso já vai ser mais fácil, porque a trilha vai dando essas aberturas. Pelo menos assim foi o que eu percebi na geopolítica e que eu tenho percebido nessa. Não tive acesso à trilha toda ainda, né, mas o que eu venho percebido, não sei se vocês perceberam isso, né? Acho que vocês não tiveram. Quem teve acesso à trilha de geopolítica na jornada passada? Alguém chegou a fazer? Tanto é que os professores ainda comentaram, bom, mas isso aqui não é história? Não, mas isso aqui, sabe assim, que vocês percebiam que a conexão era muito grande entre os conteúdos que estavam sendo articulados na trilha de geopolítica. Teve bastante elogios, né, na trilha de geopolítica e na trilha de filosofia, porque eu já li também.
ela vem trazendo essa articulação, essa integração. Pode falar, professora Elizabeth. Eu já observo isso porque esse ano eu tenho os primeiros anos com projeto de vida e geografia. E daí nós estávamos sentados com a professora de inglês, aí o aluno falou, mas professora, gestão sustentável, projeto de vida, sustentabilidade em geografia e sustentabilidade em inglês. Eu falei, vocês vão ver com diferentes olhos. E a gente agora pediu um trabalho só. Daí eles entenderam como funciona. Então não são 2 trabalhos, não. É um trabalho para as 2 disciplinas. Então isso tem acontecido realmente. Exatamente isso. Por isso que agora a gente ainda tem o hábito de falar disciplina, né? Eu falo também, falo aluno, mas não é mais aluno, é estudante, não é mais disciplina, é componente curricular. Porque é um componente, não é mais, elas não estão mais isoladas. A ideia é que elas estejam integradas. E talvez agora, a princípio, né, a gente vai encontrar lacunas, a gente vai encontrar falhas, a gente vai fazer críticas, isso é normal, mas eu acredito que é uma construção ao longo dos anos que, de certa forma, o objetivo é que seja para melhor e não para pior, né? A ideia é que sempre melhore. Então, tem um monte de questões, né, alheias aí que não vem, né, o caso a gente discutir aqui, mas a ideia da nova BNCC é que os conteúdos, os conhecimentos sistematizados, eles sejam colocados para os estudantes de uma forma mais integrada, mais articulada com a prática, para que o conhecimento científico faça sentido para a vida dele. E não fique um conhecimento, para que é isso? Para estudar para o vestibular, para passar no vestibular? Não. Né? Os conhecimentos, eles fazem sentido na vida do estudante. Não é banalizar a teorização, não é banalizar o conhecimento científico, mas é mostrar para os nossos estudantes a importância dele. Né? Então, eu acho que esse é o fundamento. E daí, pessoal, mais alguém, algum comentário? O que vocês acharam lá? Referente ao que vocês fizeram. Quais foram os líderes religiosos que vocês escolheram? O grupo 1. O grupo 1 foi líder religioso, né, também? O grupo 2 também? Qual o grupo 1, o que vocês escolheram ali? Foi. Nós ficamos com Gandhi. E depois pegamos líder racial e colocamos Angela Davis. Os 2. Isso. E o grupo 2 também falou sobre os líderes religiosos. Quem que vocês escolheram? Vocês comentaram comigo, eu acabei esquecendo. O Francisco, líder da Igreja Católica, né, romana, e o Dalai Lama, o budismo, né, o principal representante aí, da religião budista no Oriente. Né? São duas correntes religiosas que tratam sobre a questão religiosa de uma forma um pouco diferente, né? Mas a intenção todos trabalhar em prol da paz, da harmonia. Isso. Bacana. E o grupo 3, né, que grupo, na realidade, agora não é um grupo, né, professor Guilherme e professora Flaviana, vocês estão numa dupla, por enquanto, mas depois eu vou entrar em contato com os colegas que faltaram, né, aí para montar, concluir o grupo de vocês, e tem mais um grupo para ser formado. Então, vocês escolheram líder, que líder? Vocês comentaram comigo, mas vão abrir para o grande grupo. A gente escolheu um líder científico, né, o Miguel Nicoleles, que é um médico e neurocientista, pesquisador, e a questão da liderança veio principalmente pelo papel que ele teve durante a pandemia de divulgação científica e de liderar um comitê científico do consórcio Nordeste, que teve essa intenção do combate à pandemia do ponto de vista da ciência, né, da informação e da pesquisa. E ele acabou ficando mais conhecido aqui no Brasil na época da Copa de 2014, né, pelo resultado que ele apresentou do trabalho dele da interface cérebro-máquina, que resultou no exoesqueleto, que foi aquele esqueleto, né, robótico que foi controlado por uma pessoa paraplégica, né, na abertura da Copa do Mundo. Então, a gente escolheu pela questão científica, a representatividade de alguém da ciência numa época que ela está sendo tão contestada no Brasil e também em alguns lugares do mundo, e pelo fato de ele ter sido importante durante a pandemia. Muito legal, bacana, pessoal. Então, aplicavam com nossos estudantes, né?
Quem tiver a possibilidade de abrir a câmera, eu vou solicitar para a gente fazer um print, né? Porque para todo o final de encontro a gente precisa fazer um print para postar lá no Class, tá? Então, se quem tiver a possibilidade, tiver câmera para abrir, eu agradeço. Mais alguém pode? Não? Então, no 3, tá? Vamos lá, se arrumar. 1, 2, 3 e já. Deixa eu ver se deu certo. Só um minutinho. Vou colar aqui. Aqui. Vamos ver se alguém ficou com o olho fechado. Não. Vamos ali, então, para fazer a finalização do nosso encontro. Professora, vocês fizeram print? Fiz. Você tinha caído? Aham. Então, vamos fazer de novo, então. É que a minha filha ligou aqui, eu tive que parar aqui um minuto para atender ela, e aí eu desliguei a câmera e tive que sair da... Tá, então vamos fazer o print. Mas você tava ali, né? Só tava com a câmera desligada, mas não tem problema. Vamos fazer um print de novo aí. 1, 2, 3 e já. Pronto. Todo mundo sair na foto, né? Então, vamos fazer a consolidação do nosso tema de hoje, nosso encontro de hoje. E aos poucos, né, pessoal, a gente vai conhecendo essas trilhas, nos apropriando delas e dando a nossa cara, né, de professor com a nossa realidade lá no chão da escola. Então, fizemos a socialização, consolidando, então. Professor, na sua prática, a partir de uma problemática, você promove o engajamento do estudante na busca de soluções para problemas da realidade. Os estudantes, eles serão mobilizados para resolverem problemáticas correlatas às áreas do conhecimento do itinerário formativo integrado. A área integrada com ciências sociais aplicadas, né, que são as ciências humanas sociais aplicadas, e linguagens, língua portuguesa. Então, é bem importante a gente ter em mente que o conhecimento da área é essencial, pois envolve a competência do estudante em compreender e empregar o aprendizado no mundo social, físico, digital e cultural, que vai partir do eixo dos estruturantes que as trilhas promovem, as habilidades da área, as habilidades gerais, a habilidade da área, objetivos de aprendizagem, que é o que nós devemos partir, aí vem o conhecimento sistematizado, que é o conteúdo, para atingir um objeto de conhecimento, que seria aquele momento prático. Isso só é possível com a prática docente partindo de um objetivo. Objetivo esse que deve ficar claro para os nossos estudantes também. Então, você compreendeu que o conteúdo é o meio e não o fim em si mesmo? Né? É mostrar a importância desse conhecimento sistematizado para os nossos estudantes a partir do objetivo. Eu vou colocar aqui para vocês o link para que vocês façam a avaliação do material do encontro. A nossa turma é NN, tá? Vai pedir a turma, vocês colocam NN. Vou colocar aqui no chat. Temos 3 minutinhos para finalizar o encontro. Eu acho que é o suficiente aí para vocês responderem. E daí, quem tiver alguma pergunta, fiquem à vontade para fazer. Quiserem perguntar sobre o instrumento avaliativo, se ficou alguma dúvida. Lembrando que a gente vai concluir o segundo momento de vivência, o print do nosso encontro a gente já fez. O segundo momento de vivência será não semana que vem, na outra. Nós permaneceremos com os mesmos grupos, tá? Só vou acrescentar o pessoal que faltou hoje. E na terceiro momento de vivência também. Então, na semana que vem não é atividade avaliativa, mas nós teremos uma produção feita em grupo que eu vou manter os mesmos grupos, tá? Então, a ideia é que fique sempre os mesmos grupos, porque isso facilita para quando faltar, você já entra em contato lá com o colega que você sempre está acostumado a fazer, para você dar a sua contribuição, mesmo que você tenha faltado. E só lembrando, pessoal, que o limite de falta são 2 encontros. Cada encontro vocês levam 2 faltas, né? Então, cuidar aí para depois vocês não perderem a certificação. Professora, eu faltei 3 vezes, né? Posso continuar participando? Pode, mas aí não tem mais certificação. O que acontece quando vocês ficam doentes, o atestado justifica. Então, é importante mandar um atestado que eu encaminho para o tutor, vai justificar. Mas eu não sei como funciona a questão do abono de falta, tá? Então, assim, aí vocês têm que conversar comigo antes, quando acontecer o imprevisto aí de ficar doente, para a gente já viabilizar para ver o que vai fazer para vocês não perderem a certificação do nosso encontro, que é de 40 horas. Pessoal, preenchendo, então, vocês estão dispensados.
E eu aguardo vocês até semana que vem, se Deus quiser, para o nosso 5º encontro. Tchau, professor. Tchau, até semana que vem, se Deus quiser. Ó, o feriado é só na quarta, tá? Na quinta não tem feriado, não. Encontro normal. Ai, você quer ter um recesso. O recesso quinta e sexta, o que você acha? Eu acho bom. Ótimo, né? Até quinta. Até quinta, se Deus quiser. Formulário aqui, tá? Tchau, Tá, pessoal. pode terminar o formulário. Tá bom, tchau.